Bom dia, terceiro ano. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas hoje, nas aulas de estética com conceito de beleza e objetividade, né? Pessoal, vocês já se depararam alguma vez com a frase a beleza está nos olhos de quem vê? Ou vocês já ouviram falar uma frase também do dito popular de que gosto não se discute? Quando falamos esse tipo de frases ou expomos esse tipo de ideia, nós estamos fazendo aquilo que chamamos de um momento de interpretação, de uma formação de um juízo estético subjetivo. Ou seja, nós estamos apresentando um parecer sobre aquilo a qual nós consideramos algo belo ou não. Isso pode variar, pessoal, de pessoa para pessoa. Cada um tem uma opinião ou uma análise estética sobre determinadas coisas. Tipo de música, obras de arte, gostos de todos os tipos variados. Ou seja, nós podemos apresentar ideias subjetivas de inúmeras coisas. E essas análises subjetivas são extremamente particulares, ou seja, depende de pessoa para pessoa. Isso varia tanto de caráter pessoal, como caráter cultural, ou até mesmo religioso ou acadêmico, tá? Diferentemente, o pessoal da matemática, da lógica e das ciências naturais, a quais partem do princípio de um conceito verdadeiro, ou de um algo que é verdadeiro ou algo que é falso, a apreciação das coisas belas ou da estética ela não se incorpora na questão de categorias. Ou seja, a gente não vai ver aquilo que chamamos de uma beleza que é verdadeira e uma beleza que é falsa. A gente vai apenas se distinguir entre aquilo a qual eu considero belo ou não, tá? Uma das primeiras pessoas, ou um dos primeiros pensadores que analisou a questão da estética ou da questão da beleza foi Platão, tá? Platão, pessoal, ele apresentava um posicionamento sobre a beleza objetiva, tá? Aí entramos naquela famosa frase: gosto não se discute, tá? A beleza, pessoal, para Platão, é aquilo que chamamos de uma forma primordial das coisas à medida que participam da ideia de beleza. Vocês já viram ao longo das aulas de filosofia o conceito de mundo das ideias. Eu não vou ficar repetindo aqui porque já expliquei muitas vezes para vocês e vocês já devem ter em mente o que é, né? Para Platão, a beleza ela faz parte de uma ideia ou de um princípio de ideal de beleza. Ou seja, há uma ideia de beleza que ela é superior, tá? Ou seja, aquilo que chamamos de uma ideia transcendental da beleza, a qual ela se manifesta nas pessoas por meio dela. Ou seja, as pessoas que vão se manifestar a forma da beleza. Ou seja, a partir das pessoas que a beleza se manifesta, tá? Um dos conceitos platônicos acerca da questão da beleza é a questão daquilo que chamamos da diversidade de opiniões. Ou seja, para alguns, algo pode ser belo ou não. Para mim, algo pode ser belo. Para você, não. Essa diversidade de opiniões, a qual diferentes sujeitos têm, como podemos dizer, graus de entendimento sobre aquilo a qual ela é, varia de inúmeros fatores. Tantos fatores de conhecimento, fatores de, como podemos dizer, facilidade de reconhecer algo como belo ou não,
também aquilo que chamamos de dificuldade também de reconhecer. Ou seja, certas pessoas vão ter uma maior sensibilidade perante um objeto. Vamos pegar aqui um exemplo de uma obra de Picasso. Para alguns, Picasso pode ser, de certa forma, algo estranho ou até mesmo grotesco, mas para outros pode ser belo ou até mesmo genial. Essa variação de opiniões depende daquilo que chamamos, segundo Platão, do nível de conhecimento das pessoas e o nível de sensibilidade da pessoa. Se a gente pegar, vamos ser um pouquinho, não usar o termo correto aqui, mas vamos ser um pouquinho, de certa forma, elitistas nesse tipo de pensamento, para a gente entender o conceito platônico. Imagina uma pessoa com uma baixa formação acadêmica, que nunca teve acesso à arte, ou a mesmo obras de arte de inúmeras formas, apenas teve uma visão rasa sobre aquilo que é beleza, aquilo que considera belo, seja apenas aquilo que vê no seu cotidiano. Segundo Platão, quando esse tipo de pessoa tiver acesso a uma obra de Picasso, a chance dela não entender e considerar aquele objeto feio ou estranho aos seus olhos é maior. Ou isso também não pode acontecer. Às vezes a pessoa pode interpretar aquilo como algo belo para ele. Mas a chance é maior para, no caso, que a pessoa tenha uma certa rejeição. Diferentemente de uma pessoa que tem um nível de formação, já tem conhecimento sobre arte, isso pode acontecer também tanto com o lado positivo quanto o lado negativo. A pessoa pode ou apreciar a obra, ou considerar fora do nível acadêmico. Lembrando, pessoal, que por muito tempo Picasso ele foi considerado como uma obra transgressora ou até mesmo até pelo pensamento fora dos conceitos acadêmicos de arte, ou seja, ele não tinha aquilo que chamamos de uma visão mais aceitável pela academia. Só teve o seu reconhecimento posterior, né? Ou seja, a arte ela pode ser, de certa forma, subjetiva aos olhos do observador, ou seja, o observador tem a função primordial acerca da análise daquela obra, tá? Outro ponto a qual Platão se debruça é uma suspeita ao artista, tá? Porque segundo Platão, pessoal, na República, ele apresenta o conceito de mimesis. Mimesis, em grego, quer dizer imitação. Ou seja, o artista ele tem a capacidade de imitar a realidade. Ou seja, ele apenas cria uma certa imitação da realidade acerca a qual nós observamos. Nesse sentido, pessoal, a arte é bela, quanto ela imita a beleza das coisas, tá? Mas as coisas são belas quanto imitam aquilo que chamamos das formas primordiais. Platão ainda não deixa a, acerca a questão daquilo que chamamos de uma beleza ideal. Quanto mais próximo do ideal de beleza, mais belas as coisas são. Ou seja, quanto mais próximo do ideal do mundo das ideias de beleza, a coisa será mais bela. Portanto, pessoal, é, a imitação é aquilo que seria apenas uma cópia da cópia. Ou seja, a partir do momento que eu pinto uma paisagem, eu apenas estou fazendo uma cópia daquela paisagem. Ou seja, uma cópia de uma cópia. Tá? Ou seja, de um modelo inferior para o modelo superior. No caso, o modelo superior seria a paisagem em si, ou seja, a realidade, o real da paisagem. A cópia, o quadro, seria uma imagem inferior, ou seja, apenas seria uma imitação, tá? Contudo, pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês leiam
capítulo da aula, tá? E tenha uma boa semana e bons estudos.